Olá, meninos! Hoje nós vamos falar sobre uma grande civilização chamada civilização grega, a nossa querida Grécia. Gente, eu acho que vocês já ouviram falar, né, em filmes, em revistas, até mesmo em jogos sobre a Grécia. A Grécia, né, a Grécia Antiga não era um país ou um estado unificado, ela era uma comunidade de cidades-estados. O que é cidades-estados? Cidades totalmente independentes uma da outra, espalhada pelo mar Mediterrâneo e pelo mar Egeu, e que essas mesmas falavam a mesma língua e tinham tradições culturais em comum. Então, gente, a Grécia ela não surgiu de uma hora, surgiu assim, né? A Grécia estava ali, não. Ela foi um processo, certo? Ela foi a partir de comunidades que foram se formando, essas comunidades, uma totalmente dependente uma da outra, e que foram se formando perto do mar Mediterrâneo. E que essas mesmas, né, como eu já falei para vocês, tinham a característica de falar a mesma língua, tinham as mesmas tradições culturais, e assim elas foram se reconstruindo, ou podemos dizer, construindo o que chamamos de civilização grega. Gente, os primeiros gregos. Os primeiros gregos, como eles falam, centenas de anos antes do surgimento das primeiras cidades-estados na Grécia, vários povos já haviam habitado o território, como eu falei antes, aquelas cidades-estados. Eles tinham formado aldeias e algumas delas tinham dado origem a importantes cidades. As mais antigas existiram por volta de 2000 anos antes de Cristo e estavam localizadas na ilha de Creta. Por isso, a sociedade que surgiu ali era chamada de civilização cretense ou minoica. Gente, essa civilização, esses povos, né, que formavam a civilização cretense, conhecido também como minoica, era um povo muito antigo e que eles estavam localizados na ilha de Creta. Mas a partir daí, gente, por conta de centenas de anos depois, apareceu os arqueus, que por volta do século XVI a.C. Esses arqueus era um povo falante de uma língua grega primitiva que chegaram à Grécia. Eles também construíram cidades e além deles construir essas cidades, eles também começaram a construir palácios luxuosos e formando essa cidade. Como as principais evidências sobre aquelas cidades foram encontradas no sítio de Micenas, o povo da vila, né, dessa vida, foi nomeada de civilização micênica. Por isso, eles receberam esse nome de civilização micênica, que se encontra aqui, ó, por volta do século XVI a.C. E essa civilização micênica, elas tiveram uma construção de cidades, estabelecimento em Creta, elas adotaram uma escrita cretense e adaptação também da língua, de um modo de como eles falavam, já que eles tinham uma língua primitiva. E só que aconteceu que, por volta de 1200 anos antes de Cristo, essa civilização começou a entrar em colapso. Por quê? Porque, gente, essa civilização, os palácios foram destruídos, ou até mesmo abandonados. E aconteceu que assim as cidades que praticamente desapareceram e as pessoas passaram a viver em pequenas aldeias e a escrita micênica foi esquecida. E nessa época, gente, que acontece tudo isso, vem aparecer a chegada, né, desses povos aqui, ó, dos dórios, eólios e jônios, por volta também do século, né,
de 1200 anos antes de Cristo, quando a civilização micênica entra em colapso, certo? E aí, gente, quando eles estabeleceram no território grego, essa mistura, né, de povos, essa grande mistura vai dar origem ao que chamamos de gregos, que é quando eles falam a mistura, que é essa mistura de 4 povos, aqueus, dórios, eólios e jônios. Então, essa mistura deu o surgimento do povo chamado, né, da civilização chamada de gregos. Gente, só que essa civilização, elas começaram a ter uma formação de polis. O que é essas polis? Polis era a formação, como eles chamam, são cidades. E só que essas cidades, essa formação são chamadas de cidades-estados, cidades independentes. E cada uma delas tinha sua característica. Como assim? Por volta do século 11, né, do século 12, podemos dizer mais precisamente, e o século 8 a.C., formaram-se na Grécia sociedades que tinham características muito diferentes das que existiam nas cidades micênicas. Então, essas cidades, né, essas novas comunidades, estavam organizadas em famílias que incluíam escravos, animais, terras e casas, que eles recebiam um nome de ióquios, né? E também, ao mesmo tempo, o governo era exercido por uma assembleia composta de membros das famílias nobres, que cuidavam das leis, da administração, da justiça e da defesa desse território. Certo? Então, essas cidades, essas comunidades familiares que deram a formação dessas cidades-estado, essas polis, elas estavam organizadas em famílias e ela tinha um governo, né? Um governo, podemos dizer, administrativo. Só que tudo isso, gente, a partir do século VIII, podemos dizer assim, o crescimento da população estimulou as trocas comerciais e o aparecimento de várias cidades isoladas uma das outras, chamadas de polis, que chamamos no plural, né? Várias cidades. Cada uma delas transformou-se em um estado independente, com leis, justiça, governo próprio. Por isso, elas também são conhecidas como cidades-estados. Então, gente, essas cidades-estados, ela teve um resultado de um crescimento populacional, certo? Que também aconteceu nessas cidades-estado, um funcionamento funcionava como estado independente, que eu já falei anteriormente, que essas cidades-estados, ela não precisava de outra cidade para que ela possa se desenvolver, e muito menos para as questões de lei, de justiça, de administração, elas não necessitavam de nenhuma cidade para que ela pudesse crescer. Podemos citar um exemplo para que você possa entender melhor, quando eu digo assim, Fortaleza, ela precisa de Itapajé para sobreviver? Para crescer? Logicamente, vamos dizer que não, né? Então, justamente era a característica dessas cidades-estados. Elas não necessitavam de outros para que elas pudessem se desenvolver e também crescer. A questão do governo, ela era governada por reis. Contava com a participação do cidadão, que inicialmente era apenas os aristocratas. Quem eram os aristocratas? Aquelas pessoas que tinham condições. Aí, com isso, gente, houve uma grande expansão colonial grega. Essa expansão, ela vai se dar pelo aumento populacional que vai surgir nessas cidades e estados independentes. Com o aumento populacional, a partir do século XIX a.C., a população grega cresceu rapidamente e as terras agrícolas tornaram-se insuficientes para o sustento de todos. Enquanto os aristocratas ficavam com as melhores terras, os camponeses pobres se viam obrigados a trabalhar com eles. Muitos camponeses endividados tornavam-se escravos
Essa situação gerou, gente, uma grande tensão social dentro, né, entre os gregos. Então, por quê? Porque os aristocratas ficavam com as melhores terras para plantar e os pobres camponeses se viam obrigados a trabalhar junto com esses aristocratas, muitas vezes sem ganhar muita coisa, e acabavam endividando e tornando-se escravos desses aristocratas. Então, houve, gente, uma grande concentração, né, de terras na mão desses aristocratas. E esses pobres, né, podemos dizer assim, camponeses, estavam cada dia mais endividados. Então, a grande saída, gente, que foi encontrada para diminuir o problema foi ocupar terras ao longo dos mares Mediterrâneo, no caso, né, que fazia parte da Grécia. E assim, entre o século 8 e o século 6 a.C., os gregos fundaram colônias no sul. E essas colônias gregas fundadas no sul, né, no caso no sul da Itália, por exemplo, ficaram conhecidas como Magna Grécia, que aí podemos dizer que essa Magna Grécia é a grande expansão colonial, certo? Foi o quê? Quando ela começa a se expandir pelo sul e aí começa a crescer, a formar novas colônias gregas e com isso há um grande desenvolvimento, uma grande expansão colonial da Grécia. Com isso, gente, vamos para a nossa próxima unidade, que é a unidade 2, que fala sobre a cultura e política em Esparta e Atenas. Gente, Atenas e Esparta foram as duas grandes cidades que se desenvolveram no mundo grego, certo? Politicamente, podemos dizer assim. Os espartanos, vou iniciar pelos espartanos. A cidade espartana tinha uma grande característica, uma polis, né? Uma polis era uma cidade considerada totalmente guerreira. Ela tinha uma composição social. Que composição social é essa? Esparciatas, que era o nome que recebia os únicos cidadãos, controlavam as instituições políticas e se dedicavam às atividades militares, por conta deles serem bastante guerreiros. Os ilhotas, antigos habitantes transformados em servos, cultivavam alimentos nas terras dos esparciatas. E os periecos, homens livres que viviam nos arredores das cidades e praticavam a agricultura, o artesanato, o comércio. Então, eles podemos dizer que esses homens livres, eles trabalhavam para as duas classes acima, para os ilhotas e para os esparciatas. Só que podemos dizer, essa polis ou essa cidade, né, ela também tinha um regime político. O primeiro regime político no qual eles adotavam era o oligárquico. O que é isso? Apenas parte da população tinha direito político e podia exercer funções de comando. Então, não era toda a população que estava ali para poder decidir as leis, os direitos, né? Quem podia fazer isso. Então, tinha uma parte selecionada, né, de pessoas que estavam ali para comandar. E aí tinha a gerúsia, né, que era formado, era como se fosse um conselho formado, como se fosse, não, é um conselho formado por 2 reis e pelo cidadão com mais de 60 anos. Formulavam as leis e era o conselho mais importante da cidade. Gente, eles era responsável por aconselhar a questão política, a questão social, como era que poderia ser, como era que poderia dar certo ou errado. Então, eles eram os chamados de conselheiros. Os eforos, né, o comitê de 5 cidadãos que supervisionava as atividades políticas e julgava crimes importantes. E temos a APLA, né, a Assembleia de Cidadãos, né, maiores de 20 anos, que votavam as leis compostas pela gerúsia e tinham poderes limitados, certo? Tu acha que, vamos lá, acha que vai dar poder a esse povo? Lógico que não, né? Só que também, gente, dentro dessa cidade espartana, ela tinha uma questão
com a educação. Eles pensavam muito na educação, né, nessa questão da formação da sociedade. Então, a educação dele, gente, era voltada para uma sociedade militarizada. Por isso ele é considerado um povo guerreiro. Aprendizado voltado para a guerra. Acontecia que os meninos, eles eram treinados em quartéis desde os 7 anos de idade e eram submetidos a um ritual de passagem. Que ritual de passagem é esse, professora? Explique isso melhor. Esse ritual de passagem, gente, era como podemos dizer assim, era um ritual que eles passavam, que eles tinham que suportar a dor, a fome e o frio. Então, se eles passassem por todo, submetido por esse ritual, e se eles conseguissem, né, eles estavam aptos para a guerra e eles tinham privilégio, podemos dizer assim, na questão dos combates, né, quando eles poderiam ser escolhidos. Já as mulheres, né, participavam da vida social na cidade, faziam treinamentos físicos, estimulava a bravura dos filhos e também aconselhava os maridos em questões políticas. Gente, nessa época, as mulheres, eu posso dizer assim, que elas tinham uma função tão interessante, elas eram conselheiras dos seus esposos, mas era de uma forma tão discreta, né? Tão camuflada, que podemos dizer que eles nem é tão divulgada, né? Porque a mulher ela tem que cuidar da casa, dos filhos, da cozinha, mas as mulheres aqui tinham essa função. E aí temos também a outra cidade que se desenvolveu, que é a cidade de Atenas. Vocês já ouviram falar, né? Atenas, ela passou de uma função, de uma transição de uma aristocracia para uma democracia. Gente, um governo democrático. Esse governo democrático que surgiu nessa polis era um formado, né, pelos aristocracia, que era formada por grandes proprietários rurais, eram os únicos com direitos políticos e elegiam entre si magistrados para comandar o exército e fazer cumprir as leis. Aí tinha, dentro do governo aristocrático, os escravos, que eram os prisioneiros de guerras, né, que eles venciam em batalhas, e seus descendentes trabalhavam para os aristocratas. E temos os demos, que eram os camponeses, os artesãos, comerciantes, e os metecos, que eram os estrangeiros e seus descendentes que vieram para a Grécia, né? E com isso vai gerar algumas tensões sociais. Essas tensões sociais, por essas questões de governo, por essas sociedades, né, que se formaram, há uma reforma de Salom. Essa reforma de Salom que aconteceu na Atenas, né, vai dar, eu posso lhe dizer que é uma luta, né, uma luta que eles entram para um conflito, né, que eles entram para tentar minimizar ou poder, como eles dizem, por fim à escravidão por dívida. Eles também, nessa reforma, eles queriam a criação de um tribunal popular. Eles criaram uma instituição da Eclésia, que era uma assembleia da qual participavam todos os cidadãos, porém reunia-se muito pouco. E a criação da Bulé. O que é isso? Conselho de 400 homens eleitos que preparavam as leis eles, além de eles prepararem essas leis, organizavam, elas estavam sempre voltadas para as assembleias. Então, essa questão dessa revolta foi por conta de algumas insatisfações das classes, né? Tanto dos escravos, camponeses, estrangeiros, aristocratas. Então, acontecia sempre um conflito. E com isso, gente, com essa reforma, vai dar
a transição de uma aristocracia para uma democracia. Que essa democracia vai acontecer, gente, com a grande participação efetiva das camadas médias e baixas do governo. Também há uma ampliação da instituição da eclésia e da criação do Blé, né? E também vai acontecer uma democracia limitada. Como essa questão limitada, né? Não era todo mundo que ia participar, era somente homens adultos e filhos de pais atenienses. Eram considerados cidadãos. E a questão da mulher, a mulher estrangeira não poderia participar das decisões políticas. Então, essa democracia, em Atenas, ela foi totalmente limitada para homens e para filhos, né, de pais atenienses. Então, essa, gente, é uma grande questão também, né, da civilização de Atenas. Gente, eles também tinham, como eu não, eles também estavam voltados também para a questão da educação dos filhos, certo? A educação é sempre por volta. A questão de Atenas, gente, meninos e meninas eram educados de maneiras diferentes. Os meninos aprendiam a ler, escrever, recitar poemas, cantar. E a partir dos 15 anos, diferente de Espartas, que era a partir dos 7 anos de idade, já Atenas era por volta dos 15 anos de idade, eles frequentavam o ginásio, onde participavam de exercício físico, discutiam as questões políticas e filosóficas, e somente depois dos 20 anos que tinha a questão do preparo militar, que era um momento em que se tornava cidadão e estava preparado para atuar na vida pública. Então, diferente, né, do povo espartano, atenienses também ele estava preocupado com essa questão da educação dos filhos, só que questões diferenciadas na idade, né, podemos dizer no treinamento. O povo grego é conhecido por ser um povo por uma questão religiosa. E eles eram politeístas. Como você já conhece, politeísta é o quê? Aqueles que adoram vários deuses. Aqueles que não têm somente um deus, mas sim vários. Então, o povo grego, a religião dos gregos, faziam parte do exercício da cidadania daquele povo. Eles praticavam rituais religiosos, assim como atuavam na política, na guerra. Muitos gregos se consultavam com oráculos. Eles acreditavam que esses oráculos traziam respostas, né, dos deuses. E esses sacerdotes, né, esses oráculos, eram aquelas pessoas responsáveis por falar com os deuses, para tomar decisões, tanto políticas como os pessoais. Aqui eu coloquei para vocês alguns deuses gregos e o que eles comandavam, né? Porque cada um tinha uma função de comando. Zeus, né, como vocês conhecem, deus do céu, era casamento e parto, Poseidon, mares, né? E assim sucessivamente. Então, esses deuses, eles tinham vários, não só esse. Eu coloquei aqui para vocês alguns, né? Os principais, como eles né, colocavam. Afrodite, Atenas, Apolo, né? Com muitos deles eu vi em jogos, né? Em alguns filmes também. E, gente, os gregos também se destacavam bastante na questão da arte. A arte grega era bastante valorizada. Podemos dizer assim, em algumas formas, como nas questões da fabricação de vasos de cerâmicas. Esses vasos eram fabricados, pintados, com grandes registros da cultura grega, né? Eles colocavam apresentavam seus mitos, seus costumes, eles simbolizavam vestimentas e assim eles iam retratando nessas cerâmicas, nesses vasos, o cotidiano da vida deles. E aí eles também faziam esculturas, que essas esculturas eram manifestações artísticas mais conhecidas dos gregos. Eles começaram a produzir a partir do surgimento das polis, que é as cidades, né? Aquelas cidades que depois ficaram conhecidas como cidades-estados, cidades independentes. Então, assim, eles começaram a transformar
essa questão realistas, né? É uma coisa mais sofisticada, mais organizadinha nessas esculturas. E também o teatro. O teatro, gente, eles organizavam organizavam os teatros e chamavam a população para assistir, como é que eu posso dizer, as suas reflexões, as suas criatividades, suas atitudes do cotidiano era ressaltada, né, dentro das apresentações de teatro. E essa invenção de teatro que a gente tem, né, hoje, foi criado pelos gregos a partir do século 6, né, antes de Cristo. E era um grande parte, gente, do cotidiano da vida dos gregos e grande parte também da educação deles. Gente, sobre os gregos, né? Espero que vocês tenham compreendido grande parte. Nós vamos ficando por aqui. Até a nossa próxima aula.